No vídeo de hoje, eu vou te falar sobre o estocástico lento. Particularmente, é um indicador que eu gosto bastante, mas existe os momentos certos de utilizar ele. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar quais são eles. Eu sou o Igor Freitas, trader profissional e um dos mentores da Trend. Tá? Então, se você gosta de conteúdo educacional, já deixa o teu like aqui no vídeo, né? Isso vai ajudar bastante a gente a continuar fazendo essa série de vídeos, tá? E se inscreve no nosso canal. Beleza? Então, vamos lá para o conteúdo. Eu vou começar explicando aqui, né, como a gente coloca o estocástico lento. Então, a gente pode, existe duas maneiras, ou você digita logo estocástico lento aqui no Profit, tá? Eu estou utilizando a plataforma do Profit, ou você clica com direito, vem aqui inserir indicador e pode pesquisar aqui também o estocástico lento. Tá? Porque quando eu colocar o estocástico lento, tá? Vai aparecer o estocástico lento, pleno e o rápido. Por que o lento? Porque o lento ele tem menos, ele filtra mais os ruídos. Tá? O rápido ele se torna tão sensível que às vezes ele dá muitos sinais, cara, que acaba confundindo o trader, certo? Então vou inserir aqui o indicador, inserir. Eu gosto de fazer uma leve alteração aqui nesse indicador e colocar aqui no lugar do período 14, eu coloco o período de 8. Tá? Isso aqui vai deixar meu estocástico levemente mais sensível. Tá? E aqui na escala, eu venho aqui na grade, né? Removo tudo isso aqui. Como o meu estocástico ficou mais sensível, eu não posso usar os níveis de grade aqui no mesmo padrão, né? no padrão que vem. Então eu tenho que fazer uma leve alteração. Então eu vou colocar 10 e 90. Quando ele estiver em 10, deixa eu então, colocar aqui amarelo e aqui amarelo para facilitar. Beleza. Então quando ele estiver em 10, né, no nosso indicador, ele vai estar mostrando uma zona de sobrevenda, certo? E quando ele estiver em 90, ele vai estar nos mostrando uma zona de sobrecompra. Tá? Esse indicador eu acho ele muito eficiente. Tá? Ele foi criado há bastante tempo atrás por um trader chamado Wells Wilder. E ele é um indicador utilizado para procurar por sinais de reversão de tendência. Beleza? Então, continuando aqui, eu vou até tirar meu vídeo. Pronto, tirei meu vídeo aqui que é para ficar aparecendo o estocásticozinho aqui para vocês, tá? Isso aqui são as métricas que eu utilizo. Então, quando, Igor, que tu gosta de utilizar o estocástico lento? Eu gosto de utilizar o estocástico lento quando eu tenho padrões claros. O que é padrão claro? Aí a gente precisa ir lá para os vídeos de padrões gráficos, né? Que aí entra os canais de alta, canais de baixa, triângulos, retângulos, né? Que são zonas de consolidação, certo? E toda vez que eu identificar tiver bem claro esses padrões, eu vou utilizar o estocástico lento, certo? Então, aqui nesse ponto, né, eu tinha um topinho aqui nesse de onde eu vou traçar, tá? E eu vou até cortar aqui porque vou colocar aqui no fechamento aqui do candle, ou na abertura, desculpa, e aí eu vou ajustar aqui para o fundo. Então, a partir desses dois topos, a gente pode identificar uma linha de tendência de baixo, tá? E puxando a paralela, a gente vai ver que esse primeiro fundo aqui, né, vai jogar, né, foi exatamente onde parou esse fundo 2 aqui. Beleza? Então, identifiquei aqui um padrão de baixa, certo? Um padrão de canal de baixa. Quando o meu preço chegar nos extremos, seja ele na parte de cima ou na parte de baixo, eu vou olhar o estocástico lento. Se quando ele chegar na parte de baixo, o meu estocástico lento tiver, né, próximo ou até mesmo abaixo da minha zona aqui de sobrevenda, eu vou ficar bem atento, porque a partir do momento que ele virar para cima, tá, vai
possivelmente está sinalizando um sinal de compra. Certo? Então aqui a gente tinha até uma leve divergência, né? O que é a divergência? A gente continuava com o preço caindo, no estocástico lento a gente já estava saindo da zona de sobrevenda e o estocástico lento estava para cima. Beleza? Virou para cima, né? Olha como andou bem. Tá? 20% aí mais ou menos, chegou a andar quase 24%, fechou um pouco ali abaixo, tá? Mas daria um ótimo trade. Vamos procurar outro exemplo aqui. Eu tenho aqui GUAR3, tá? Então GUAR3, vamos tirar aqui para a gente traçar juntos. GUAR3 eu tenho esses topos aqui, certo? E aqui na parte de baixo, se eu pegar aqui, eu consigo uma linha que conecta o quê? Esses três fundos, esse e esse último fundo aqui. Tá? Então vamos lembrar aqui o que eu falei. Toda vez que nós estivermos nos extremos dos padrões gráficos, nós vamos recorrer ao indicador estocástico lento. Então, o estocástico lento veio aqui, né, veio caindo, estava lá na parte de cima, veio caindo, 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 chegou aqui embaixo. Eu já tinha vários fundos aqui nessa região, uma espécie de LTA, e o meu estocástico lento estava onde? Estava abaixo aqui da zona de sobrevenda. Quando ele virou para cima, que é essa linha laranja, o que aconteceu? Provavelmente vai sinalizar um sinal de fundo. Tá? Então, daqui para cá, deu aí um trade que estaria dando aí quase, aproximadamente 8%. Certo? Lembrando que todas as operações, o que a gente olha primeiro? Cara, qual o tamanho do risco que nós vamos correr? Certo? Então, o meu stop sempre vai ficar nessas operações abaixo aqui do candle, tá? Que nós fizemos a entrada. A gente tem que esperar um candle mostrando uma forcinha comprador, né? E quando o estocástico virar, a gente entra em seguida. Beleza? Então aqui eu tinha um stop de 4%, e se esse preço voltar lá em cima, eu vou ter ali praticamente 30% de ganho. Tá? Então, um stop de 3 para um ganho de 30 dá aproximadamente 10 vezes. Então, isso eu acho muito interessante também de nós observarmos. Certo? Outro trade aqui bem parecido ali, até com o de pets, tá? É BIA. Né? BIA a gente tinha aqui, vamos traçar juntos, o canal de baixo. Tá? Eu sempre vou tentar procurar aqui o ponto em que eu tenho mais toques. Né? E aqui, nesse ponto aqui também, eu tenho um estocástico, né? um canal de baixo, desculpa. O estocástico lento estava onde, gente? Ó, caindo, 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 caindo. O estocástico lento já estava totalmente sobrevendido, triscou na extremidade, como eu falei. Virou para cima? Né? Virou. A partir desse momento aqui, deixou um candlezinho comprador no fundo desse canal. Trade aí de também 20%. Tá? Voltando aqui para GUAR3, né, para a gente dar uma olhada. Aqui, ó, bateu num... Esse aqui não tinha como identificar, porque a partir desse ponto aqui a gente poderia até achar esse. Mas tocou na extremidade, o estocástico lento está na lateral, ou não está numa das zonas, ou próximo das zonas de sobrevenda ou de sobrecompra, não tem trade. Certo? Deixa eu colocar aqui POMO 4 no semanal. Tá? POMO 4, durante de 2020 até ali mais ou menos fevereiro de 2023, esse ativo ele ficou consolidado por todo esse tempo aqui num padrão de retângulo. Certo? Então a gente pode observar que às vezes que ele chegou nas extremidades e o estocástico lento estava numa zona de sobrecompra e quando esse estocástico virou para baixo, ele sinalizou topos. Então aqui eu já tinha esse topo como referência, eu já tinha esse topo como referência e aqui estocástico lento novamente numa zona de resistência, sobrecomprado, virou para baixo, sinalizou um fundo. Caiu reto, veio lá no fundo, numa zona de suporte, que a gente já tinha também, né, predeterminada a partir dos fundos anteriores.
entrou numa zona de sobrevenda, quando virou para cima, o que que sinalizou? Sinalizou um fundo, certo? Chegou a subir ali em torno de 13%, né? E depois acabou até, se não fez parcial, se não defendeu, acabou vindo abaixo dele um bom tempo depois, tá? Aqui embaixo também, né? Se a gente olhar o semanal, ele parece que perdeu, mas se a gente for para um gráfico maior, que é onde a gente vai encontrar as maiores oportunidades, tá? A gente pode ver aqui que quando ele tocou aqui embaixo, a gente tinha um estocástico lento lá embaixo, tá? E quando ele virou para cima, ele sinalizou fundo. Tá? Então, é sempre interessante duas coisas, né? Então, vamos rever aqui os pontos. Tá? Deixa eu colocar a minha câmera de novo para a gente fazer o resumo. O estocástico lento, quando que nós vamos utilizar? Quando nós tivermos padrões claros nos gráficos. Tá? Então, retângulo, triângulo, canal de alta, canal de baixa, tá? Seja lá qual for o padrão que você vai estar utilizando. Largamento, né? Padrões gráficos tem muitos. Então, a gente vai recorrer, toda vez que nós identificarmos, nós vamos recorrer ao estocástico lento. Tá? Qual é o próximo? Sempre operar o estocástico lento dentro de padrões nas extremidades dos padrões, seja ele na parte mais alta do padrão, seja ele na parte mais baixa, certo? E por último, sempre observar o risco-retorno, né? Qual é o tamanho do meu risco e qual é o tamanho do meu retorno. Né? Porque às vezes faz umas figuras tão pequenas que às vezes o tamanho do candle ali de risco não vale. Né? Então, vamos supor, a gente tem um exemplo aí de um stop aí de 3%, mas até a máxima do padrão, né, ele é tão pequeno, tão curto, que estaria dando 2. Então, não é um trade tão interessante. Beleza? É sempre interessante a gente procurar padrões gráficos até em time frames maiores. Diário já é interessante, semanal, né, e até mesmo no mensal. Beleza, turma? Então, esse é o vídeo de hoje. Aproveitando aí, curte de novo o vídeo e até o próximo. Valeu!